Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Um texto bastante conhecido da palavra, e o desejo do meu coração é que sejamos profundamente instruídos e edificados. Em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Amém. Muito bem. Então diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Vamos para casa? Precisa mais nada. Então vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós louvamos, bendizemos o Teu santo nome. Particularmente eu te agradeço, porque até aqui me sustentou o Senhor. E nós glorificamos a Ti, Senhor, na tarde de hoje, rogando ao Senhor que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor traga discernimento ao nosso coração, que o Senhor abra os olhos espirituais dos Teus servos, para que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente e singularmente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje é um daqueles dias em que as dores estão insuportáveis, mas nós não podemos tomar nenhuma medicação. E aprove ao Senhor não fazer com que essas dores cessem. Como assim? É possível glorificá-lo no meio das dores, é possível fazer a obra de Deus no meio das dificuldades. É possível sim, porque o Senhor é aquele que supre, é aquele que sustenta com a sua mão direita fiel. Amém? Amém. Então a primeira coisa que eu queria dizer aos amados hoje é: rejeite um evangelho sem cruz. Sem cruz. Ouviram? Rejeite um evangelho sem cruz. Desejo do coração é alertar a igreja a não se deixar manipular por falsos ensinos. Como tem acontecido, como tem havido falsos ensinos no nosso tempo. A tentação de Jesus no deserto da Judéia nos ensina lições preciosas. O texto relata logo no início que o nosso Senhor foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E como a gente consegue entender uma afirmação como esta?
O Jesus homem precisava experimentar tudo o que experimentamos, e o autor de Hebreus, ele corrobora com essa afirmação ao dizer: pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos um sacerdote supremo que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Amém? Amém. Por isso ele pode se compadecer de nós, e nós podemos adentrar no Santo dos Santos e buscar socorro em ocasião oportuna. Quando é a ocasião oportuna? É a hora da tentação, é a hora da prova. O Senhor sabe aquilo que passamos. Tem uma afirmação que é atribuída ao reformador Lutero, que diz o seguinte, que devemos rejeitar qualquer ensino que não se enquadre nas Sagradas Escrituras, ainda que faça chover milagres. Quantos milagres nós vemos apregoados por aí? Hoje eu recebi um telefonema muito engraçado. Seria trágico se não fosse cômico. A pessoa em questão me perguntou se poderia buscar uma água pretensamente milagrosa para botar na sonda da mãezinha dela. Eu disse: não faça uma desgraça dessa. Nome de Jesus. Mas eu vi tanto testemunho de pessoas que foram curadas com aquela água. Se você conhece alguma? Quanto testemunho forjado. Quanta coisa fabricada e pré-fabricada para iludir, se possível, os eleitos de Deus. E a palavra é muito clara com relação a isso. Graças a Deus eu consegui demover aquela pessoa daquele intento de ir àquele lugar para fazer essa loucura de colocar uma água que ela não sabe a procedência na sonda de sua mãe. Nesses dias eu ouvi uma mensagem onde a pessoa em questão mandava que os ouvintes trouxessem as chaves dos seus carros. Pode ser do Fusquinha ou uma BMW. Traga e vá a pé para casa, porque você vai ser curado. Para com isso em nome de Jesus. E eu estava lembrando dos meus netos mais novos, Davi e Daniel. Daniel vai fazer 2 anos, Davi vai fazer 5. E Daniel, nas brincadeiras com ele, a gente vê nas nuvens. Eu disse: olha, meu filho, Papai do céu tem uma opção de carneirinho lá no céu, e ele vai juntar todos os carneirinhos. Vamos ajudar Papai do céu a juntar os carneirinhos. A gente vai soprar, você vai me ajudar a soprar. E ele começa a soprar e ele não vê carneirinho nas nuvens. E assim a gente tem percebido que servos de Deus, adultos, depois de tanto tempo de evangelho, com as suas Bíblias retalhadas, com versículos retalhados, tem visto carneirinhos, tem visto tantas coisas que não existem. Para com isso em nome de Jesus. Vamos voltar para cá, para a mesa do banquete. Vamos nos debruçar na mesa do banquete e pedir que o Senhor nos dê graça e nos sustente apesar de nós. Eu queria chamar a atenção do grupo para que a tentação de Jesus, na tentação de Jesus, o adversário, ele foi nos 3 pontos chaves, nos 3 pontos cruciais do homem. Primeira coisa que ele faz é ir direto na necessidade física.
Inclusive aproveitou aqui para plantar a dúvida quanto à paternidade de Deus. Versículos 2 a 4, ele diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você já parou para pensar que a hora da tentação é a hora do maior esgotamento, do maior cansaço? Às vezes você tem lutado tanto com tantas frentes, é exatamente naquele momento que surge uma palavra fora dos seus contextos, é esse momento que surge uma direção que não vem de Deus seguramente, e de repente você acaba caindo. Então presta atenção em nome de Jesus. Segunda coisa, o segundo ponto, a necessidade de reconhecimento, ou seja, a vaidade pessoal através do exibicionismo. Ele propõe um exibicionismo aqui, e mais uma vez pondo em dúvida a paternidade de Deus. Versículos 5 a 7, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Quantas vezes nós temos visto o Senhor sendo posto à prova? Outro dia nos chegou uma notícia de que um determinado pregador foi andar sobre as águas e morreu afogado. Jesus andou, eu vou andar. Para com isso em nome de Jesus. Deixa de meninice. Quanta meninice espiritual. Até quando a gente vai andar tropegamente entre dois pensamentos? É tempo de amadurecer na fé e no conhecimento de Deus. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Até quando nós vamos caminhar dessa forma? Até quando vamos ser meninos na fé? Aí vem o terceiro ponto. Por último, o poder das riquezas. Versículos 8 a 11. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Aí a gente para um pouco para refletir um pouco a respeito disso tudo que nós lemos. Primeira coisa, depois de um prolongado jejum, exatamente na hora da fome, do esgotamento, e numa sequência de apelos tirados cuidadosamente das Escrituras, fora dos seus respectivos contextos, é claro, o tentador desafia, primeiro o Senhor, a transformar pedras em pães. Em seguida sugere que se jogue do alto do templo, e por último lhe mostra todos os reinos do mundo e promete dar tudo ao Senhor, se ele prostrado o adorasse. Olha que coisa tremenda isso. Tudo cuidadosamente tirado das Escrituras. Existe uma máxima teológica que diz o seguinte, que os textos fora dos contextos faz com que a Bíblia mal utilizada seja a mãe das maiores heresias. Que coisa séria. Notem que todas as tentações foram cuidadosamente tiradas das Escrituras e o Senhor venceu todas usando as Escrituras dentro dos seus devidos contextos. Como tem sido fácil semear falsos ensinos desde aqueles dias. Como é fácil retalhar as Escrituras para se respaldar o que se quer. Qualquer coisa pode ser respaldada usando textos fora dos seus contextos. Cuidado, irmãos, em nome de Jesus. Se você recebe um texto, se recebe uma palavra, insira no devido contexto, leia tudo e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado.
Ninguém quer aquele texto que diz assim, foi Judas e se enforcou. Ninguém quer esse, não sei porquê. Creio que o maldito evangelho da prosperidade, maldito sim, porque o apóstolo Paulo diz que ainda que ele ou um anjo do céu trouxesse evangelho que fosse além daquele que ele havia pregado, fosse anátema. Anátema significa maldito. Eu creio que ele teve o seu início ali. Sim, foi apregoado pela primeira vez no deserto da Judéia pelo príncipe das trevas e tem conseguido cada vez mais adeptos no nosso meio, no nosso tempo. Se aquele príncipe infernal ousou tentar o próprio Filho de Deus ao lhe oferecer todos os reinos do mundo e dizer, tudo isto te darei, se prostrado me adorares, o que não fará com os simples mortais cheios de cobiça, insatisfação e ingratidão como nós? Nós somos filhos ingratos. Porque nós precisávamos andar de joelhos continuamente, glorificando o Senhor por tudo que Ele fez por nós. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é causa mais do que suficiente, ainda que nós não tivéssemos nada. Nós temos motivo para glorificar o Senhor até o último dos nossos dias. E deixar de difamar o Senhor com as nossas múltiplas lamentações. Glórias sejam dadas a Ele. Apesar de todas as dores, apesar de todas as dificuldades com a saúde, eu glorifico meu Deus. Quer eu esteja viva, quer o Senhor me chame. Glórias sejam dadas ao meu Senhor. Há tempos que as dores são minimizadas. Minimizadas, elas não cessam. Eu durmo 4, 5 horas por noite, se muito. Mas glorificado seja o meu Senhor, que tem me conduzido em triunfo. Louvado e engrandecido seja o Deus da minha salvação. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. E a alegria do Senhor é a nossa força. Exaltemos o Senhor na beleza viva da sua santidade. Fiquemos atentos e não nos deixemos seduzir por mensagens de fundamentação duvidosa. Não se fundamenta uma doutrina bíblica, genuinamente bíblica, sobre um versículo. Não se chega à ressurreição sem se passar pela cruz. A gente tem ouvido de uma maneira irresponsável a proliferação de ensinos que tentam manipular o Senhor para que Ele faça aquilo que as pessoas querem. Deus cura se quiser. Deus dá bens materiais se Ele quiser. Deus tira dos estreitos se Ele quiser. Tem gente que nunca vai sair do estreito. Porque o nome do Senhor não é glorificado. Talvez fosse outra palavra que você esperasse ouvir hoje, mas é essa palavra que o Senhor vem trazendo ao meu coração desde esses dias. E eu tenho amadurecido essa palavra e clamado ao Senhor. Tenho testemunhado de homens e mulheres de Deus que têm enfrentado grandes estreitos e ainda assim continuam firmes na fé, glorificando o Senhor. Se o Senhor me curar ou se o Senhor não me curar, glorificado seja o nome dele. Nesses dias nós estamos orando por uma bebê. Falamos isso na quarta, na quinta-feira. Essa meninazinha tem 8 meses, filha de um casal, cheio da graça de Deus. Depois de várias tentativas de engravidar, ela conseguiu engravidar.
Domingo passado ela estava na igreja presbiteriana, bem com os pais, um jovem casal. E na segunda-feira amanheceu com algumas pústulas pelo corpo, algumas erupções pelo corpo. Foi levado ao hospital e logo, imediatamente, o corpinho se encheu de erupções, como se fossem queimaduras de fogo, bafo de panela. Grandes bolhas pelo corpo, cheias de pus. A bebezinha foi sedada, ficou se alimentando por sonda. Descobriram que era uma doença rara chamada síndrome da pele escaldada. Eu nunca tinha ouvido falar. E o povo de Deus começou a orar, começou a clamar e tal, as erupções têm diminuído, mas aquele casal entrou naquela UTI pela primeira vez, porque é uma UTI de pessoas, de crianças, de bebês em estado muito grave. E só assim, naquela circunstância, eles puderam entrar para orar até por outras crianças. Vai entender uma coisa dessa? Eu acredito que aquela criança, aquela bebezinha, ela vai sair daquele estágio, mas aquele casal trouxe para os grupos de oração pedidos de oração por outras crianças em estado extremamente grave, e aquele pai, jovem pai, glorificava o Senhor por ele ter permitido, mesmo numa circunstância tão difícil, tão dolorosa, tão traumática, ele entrar naquela UTI de difícil acesso. Nós não entendemos os propósitos de Deus para determinadas coisas. Tem respostas de Deus que talvez a gente só vai ter na eternidade. Mas que a gente aprenda a glorificar o Senhor, que a gente aprenda a manifestar gratidão a Deus. O ingrato, ele não reconhece a dádiva. Ele nem reconhece a dádiva, o valor da dádiva, nem o doador da dádiva. E na sua insanidade, ele difama o seu Senhor. O que é que nós aprendemos aqui? Primeiro, quantas vezes não ouvimos emissários do adversário enviados para semear dúvidas em nossos corações em relação à real paternidade de Deus sobre nós? Você não é filho de Deus porque está doente. Você não é servo de Deus porque está passando por essa situação financeira difícil. E muitas vezes a situação financeira difícil tem outras fontes, outras razões. Peça ao Senhor que revele. Às vezes a maneira de negociar, a maneira de tratar determinadas pessoas no seu ambiente de trabalho. São tantas as coisas que o Senhor ele possa trazer revelação em nome de Jesus. Até os mais experimentados, numa hora ou outra, são tentados. Por isso a necessidade de orar e vigiar. Ore, vigie. O Senhor nos manda fazer isso o tempo inteiro. Satanás tem poder para se passar por anjo de luz. Os falsos cristos e falsos profetas que têm proliferado por aí afora, que têm mostrado grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos de Deus, tem crescido a cada dia. O adversário espera para nos mostrar grandes sinais e prodígios, fazendo até descer fogo dos céus diante dos homens. Fica esperto em nome de Jesus. Você ouviu essa palavra? Vá para a Bíblia. Será que aquilo tudo que foi ministrado à noite por aquela irmã é isso mesmo? Vá para a palavra. Cheque na palavra. Quanta mensagem com origem na mente maligna de manipuladores da palavra de Deus tem sido usada pelo adversário para confundir e semear dúvidas na cabeça até dos eleitos de Deus. Clamemos, oremos e vigiemos para que não caiamos em tentação. Terceiro lugar, servos fiéis do Senhor
passam por dificuldades financeiras, atravessam estreitos e desertos abrasadores, enfrentam enfermidades graves e podem ser curados ou não. Passam por perdas de entes queridos, e se o propósito de Deus for que glorifiquemos o nome dele em meio a essas aflições? Já parou para pensar nisso? E o próprio mestre nos preveniu, ele disse: no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E em último lugar, é tempo de acordarmos e deixar de ser meninos na fé. Não sei quanto tempo eu tenho ainda sobre essa terra, mas que o Senhor possa ser glorificado no tempo que ainda tenho pela frente, em nome de Jesus. Vamos orar?